Arquitetura e psicologia, qual é a relação que tem uma coisa a ver com a outra? Fique conosco e já voltamos. Ponto de vista, qualidade e proteção para a sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Formada pela Unicinos, com especialização em paisagismo e teve diversas participações em feiras e mostras como a Casa Cor. Minha convidada de hoje é a arquiteta Marília Varken. Marília, muito bem-vinda para o programa Negócio. Uma satisfação tê-la aqui comigo. Por favor. Imagina, a satisfação é minha. Obrigada pelo convite. Fiquei ansiosa de poder conversar contigo. Mas não precisa. Não precisa ficar ansiosa, porque o que eu vou te perguntar hoje, eu tenho certeza que muita gente vai querer dizer, eu estou me enxergando nisso aí. É um assunto, quem não contratou arquiteto que não vai se identificar, né? Mas então, vamos lá, de assim, por que a gente acha que o arquiteto tem a ver com a coisa da psicologia também? Hein? Então, a gente lida com as relações, né? Entre famílias, entre casais, entre amigos, pessoas que convivem no mesmo ambiente, no mesmo espaço físico, né? Então, o primeiro contato com essas pessoas, na hora que eles procuram um arquiteto, é entender justamente quais são as necessidades, quais são os sonhos, e equilibrar tudo isso, nós profissionais... É, né? Coisa de arquiteto. Equilibrar tudo isso para atender todo mundo e que todos fiquem felizes, né? E consigam conviver bem. Os espaços físicos, eles dizem muito sobre a gente, né? Ou sobre as pessoas que vão conviver ali. Então, é um trabalho muito, muito sensível e de muita responsabilidade, né? Então, entender cada um, qual é o perfil. Importante também que quem procura o profissional, se identifique também com o perfil do profissional. Né? Então, esse trabalho começa com o cliente, né? Quem ele está procurando. Pois é, mas nós vamos falar então de um casal que chegou no teu escritório, aí nós estamos falando de dois perfis. E aí? Dois perfis. Como é que funciona isso aí? Porque alguém daqui a um pouco tem que abrir mão de alguma coisa ou não? Tem disso? Tem sempre, o tempo todo. E é assim mesmo, são duas pessoas diferentes, perfis diferentes, necessidades diferentes, por mais que entendam que são pessoas parecidas, mas sempre tem algumas diferenças, né? Então, isso é comum. Então, eu preciso, no primeiro momento, o profissional precisa entender quais são essas diferenças, quais são as necessidades e quais são os sonhos. Então, quando acontece algum conflito de ideias, o meu trabalho, né, ou de quem estiver envolvido como profissional técnico, é ponderar, né, os prós e os contras de cada uma das ideias e vontades e juntos, numa conversa, chegar a uma conclusão do que vale mais a pena ou o que é mais importante, porque nem sempre é possível atender, né, aos dois. Mas existem situações onde, diferentes espaços, onde essa conversa às vezes já aconteceu em casa, então eles chegam, sim, né? Sim. Bom, esse ambiente é meu e esse é seu, então aqui sou eu que palpito e aqui é você que palpita. Pois então. Então às vezes essa combinação já vem de casa. Eu fico pensando essa combinação vem de casa porque, na verdade, uma casa, enfim, qualquer ambiente onde vai se morar é um sonho, né, de qualquer pessoa. Mesmo que tu já esteja morando numa casa que é tua, mas tu vai fazer algum outro tipo de empreendimento, enfim, vai morar numa outra casa, ou até mesmo repaginá-la, a existente. Deve ter muito disso, né? Mas tu disseste assim que geralmente precisa alguém ceder um pouquinho. Tem disso também? Tem. Mas me conta, é isso que eu quero saber de tudo mesmo, viu? Porque isso que é o bacana, viu? O tempo todo, alguém vai ter que ceder, né? Tem situações onde é isso, né? E é delicado, eu digo, é sensível. Claro que é sensível, imagino que sim. Então... Por isso tem que procurar o arquiteto. Por isso que tem que procurar. Então, às vezes são questões técnicas, sim, né, que viabilizam uma situação
melhor que a outra, né? Claro. Às vezes orçamentária, muitas vezes, aliás, né? Se pesa isso. Eu busco, eu trago, né, para a conversa, para que eles entendam, façam uma análise sobre como é a dinâmica daquela família ou daquela relação, para juntos a gente chegar num consenso sobre como que vai, o que vai ser decisivo, né? Mas esses conflitos, eles existem em praticamente todas as situações. Tu quer dizer, então, que quem está pensando em fazer alguma coisa já sabe que vai ter que passar por isso também. Vai ter que passar por Já isso. é melhor começar a conversar desde já em casa, né? Eu antes de vir para cá, estive me preparando e conversando com... Ele me autorizou, né, a citar, assim, eu conversei sobre a pauta com o meu cabeleireiro. E ele, que está passando por uma situação nesse momento, né? Ele me abriu justamente isso, né? Os conflitos e sobre o quanto um tem que ceder, o outro tem que ceder em algum momento, né? Pois eu vejo isso como uma coisa, como tu está dizendo, é do dia a dia, né? É do dia a dia. Essas coisas são do dia a dia e eu acho que é isso que é muito importante para que nós possamos entender um pouco mais como a vida, a relação se dá, porque, como nós falamos há pouco, a construção, a relação de um casal passa por todos esses ambientes, né? Então, identificar aquele que vai dar o melhor acolhimento para a família é fundamental. Sim. Aí fala novamente com a arquiteta. Mas me conta um pouquinho mais sobre todas essas experiências que, vamos dizer, que um profissional de arquitetura pode ter. Geralmente, o homem, quando ele vai junto com a esposa, o que ele já vem na ideia dele? Eu quero fazer uma churrasqueira, ou ele está dando ênfase para isso, ou o que a mulher está pensando? Gostaria de saber um pouquinho mais. Eu tenho tido as últimas experiências, os homens têm gostado mais, ou têm se identificado mais com a cozinha. Nos últimos tempos se percebe isso. Então, tive algumas experiências agora onde o homem fez questão de palpitar, né, sobre como vai ser a dinâmica daquela cozinha, ou um espaço gourmet, como tem se chamado, né, ultimamente. Eles pedem por um espaço gourmet, não simplesmente só uma cozinha. Então, sim, espaços interligados com churrasqueira ou não, adegas de vinho, e a mulher, ok, né, cede cede um pouquinho ali também. Em contrapartida, ela quer um closet só feminino. Por exemplo, né? Tô dando só um exemplo aqui. Sim. Mas, sim, os homens pedem... Eles têm dado uma atenção para um closet, um closet masculino. Eles fazem questão de ter esse espaço para eles. Não era tão comum, eles costumavam compartilhar, né? E sim, esse espaço gastronômico. Isso é uma tendência mesmo, porque eu acho que com a pandemia, eu estive conversando uma vez com um empreendedor e ele disse exatamente isso, né? Com a pandemia, muita gente está procuraram em função dessa coisa de cozinhar que te dá um relax, vamos dizer assim, né? Isso. E isso fica muito legal para poder... Mas eu fico imaginando também, Marília, quando a gente... percebe assim esse pessoal que estão fazendo contigo. Aliás, quero também te parabenizar. Eu acompanhei alguns trabalhos teus maravilhosos e, puxa vida, bacana mesmo. Viu? E aí eu até pude perceber algumas coisas que tu estás me falando aqui agora. Mas aí nós vamos para os filhos. Os filhos também interferem? Sim, não necessariamente, eles não costumam participar de reuniões, né? Mas já vem dentro daquele papo que o casal vem. Isso, ele já vem aquela pré-combinação, eu quero isso, né? Mas eu sinto que tem havido um cuidado dos pais sobre o que cai bem, o que não cai bem. Vou dar um exemplo bem... Por favor. Ter ou não ter televisão dentro do quarto dos filhos. É uma discussão que tem acontecido, e aí eles recorrem a mim, aí entra de novo, né? Psicologia. Sim. O que é ou não é adequado, né? Nos tempos de hoje.
Então, sim, a questão dos filhos é muito mais isso, né? A discussão que acontece é muito mais relacionada a isso, sobre o quanto que o filho vai ocupar o quarto, né, de tempo lá dentro, o quanto vai interagir com os pais fora do quarto. Tem essa preocupação, se vai estudar dentro do quarto, não vai estudar dentro do quarto. Mas tu fala isso em função da TV, pensando nesse sentido. Sim, é sobre interação com os pais. Quanto tempo vão ficar isolados no quarto? Seja assistindo televisão, seja estudando. Alguns preferem estar monitorando isso mais de perto, num espaço, um gabinete Sim. que tenha um acesso visual mais fácil pelos pais. Então, são situações. Sim. Mas os filhos dizem, sim, eu quero isso, eu quero aquela cor, eu quero quando é temático, um quarto temático, então já vem com um tema. Quando eu trouxer minha namorada. Isso! Eu acho que é aí que começa, porque, ó, pessoal, vamos pensar o seguinte, uns 40 anos atrás, a gente pensava o seguinte, vou sair de noite e tal, aquela coisa, filho e tal. E a gente não sabia. Hoje a gente sabe que há uma tendência diante de tanta dificuldade que se tem aí, inseguranças e tudo, que isso ficou mais aceitável, vamos dizer assim, e mais confortável para todos, né? De um relacionamento, um namoro, trazer a menina para dentro da casa dos pais do menino e vice-versa. E eu acho que isso também tem que pensar na hora de tu fazer alguma coisa assim, né? Sim, alguns pais, dependendo da faixa etária do filho, né, naquele momento, eles nem pensaram nisso ainda. Eles estão imaginando um lar, né, com um tempo de vida útil para eles ali de, não sei, 10, 15 anos. E aí o filho, imaginando o filho, eu entendendo que o filho estaria morando com eles, né, após 10, 15 anos, mas ainda já não é mais criança, daí já está liberando adolescente mais. E aí eu acabo trazendo esse ponto. Vocês estão se dando conta de que se esse quarto tiver que ter, né, durar esse período todo, as necessidades vão mudando também, então Claro. tem que pensar lá na frente. Claro. E aí, quando fala-se de namorado, namorada, eles não pensaram, ou não querem pensar. Não querem pensar que seria, né, que tá ali, tá chegando o período. Mas a hora deles veio. Sim. A hora deles E veio. acabo trazendo isso, né? Mas Vocês é já fundamental pensaram. isso também, porque a gente, quando vai fazer alguma coisa assim, tem que olhar para frente, né? E isso às vezes a gente está vivendo um mundo que só olha para o dia de agora, né? De não se dando conta. E pegando esse gancho, porque também se percebe que os filhos eles estão criando asas mais rapidamente. Então até eles, olha, eu quero ter uma vida independente, coisa desse tipo. E quando se fala na concepção do projeto, já se pensa naquelas coisas muito espaçosas, ou também há uma tendência, ou do profissional, para alertá-los que mais adiante os filhos estão viajando, nós estão saindo de casa, e aquela casa que para eles é a mais conveniente para aquele momento pode não ser a mais adequada para daqui a 15, 20 anos. Isso também tem essa conversa aí? Sim, mas é mais ou menos como... se fala do quarto, mas sim, num todo, né? No todo, a casa no num todo, todo. no todo. E sim, normalmente, não são todos, mas eu sinto que muitos não pensaram nisso, ou como eu falei, ou não querem, né, imaginam que isso seja tão breve, possa acontecer tão breve. Mas é um fato que sim, eu trago para essas conversas, porque é importante, né? No início de uma conversa eu pergunto, vocês imaginam viver nesse imóvel por quanto tempo? Marília, eu vou querer saber dessa tua resposta que tu mesmo vai dar logo após os nossos comerciais. Aguardamos vocês até daqui um pouquinho mais. Olá, como você já sabe, sou Jorge Três do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidada a arquiteta Marília Vark, nós estamos falando um pouco sobre a psicologia, a arquitetura, sendo ela uma arquiteta, e o quanto ela precisa também ser psicóloga em muitas vezes.
E antes do intervalo nós estávamos falando de um assunto e eu queria que tu então respondesse aquilo que tu levantaste. Tu já sabe qual é que é a resposta, por favor. Sim, estávamos falando sobre os espaços amplos, considerando, né, a saída dos filhos breve ou não de casa, né? E sim, precisamos pensar nisso, trago isso para os clientes. Quem não quer morar num espaço amplo, né? Claro. Então, a maioria chega querendo isso, né? Então, eu trago isso para a pauta da conversa para que se reflita sobre, né? É uma reflexão apenas, né? Como o professor Noto está dizendo, é uma reflexão, a decisão é deles, né? Sempre vai ser deles, Como né? dizia um grande amigo meu, dizia, com dinheiro ninguém me segura, né? Isso mesmo, é. Então, aquela perguntinha que a gente faz lá no início da conversa sobre quanto tempo você imagina viver nesse imóvel, é para se considerar isso, né? Bom, então, o quanto amplo tem que ser, considerando quantas pessoas morando, por quanto tempo. Sim, é algo para se falar. Vou voltar por um assunto que nós conversamos há pouco, quando falaste do closet, que os homens estão tendo um olhar diferente. Marília, a gente sabe que nós estamos vivendo, e a necessidade das pessoas de morar, ela é iminente para quem quer realmente morar sozinho ou construir uma família. Tá? Então ela tem muitas vontades. E assim como o closet, daqui a um pouco o casal quer ter 2 banheiros, tá? E o apartamento já está pronto. Me conta um pouco como é que funciona essa dinâmica, porque a pessoa vai com um propósito, mas vê que no mercado as coisas não são assim. Como é que se lida com isso? Temos sentido essa mudança, né? Apesar dos casais estarem ali compartilhando no mesmo espaço, né, o mesmo quarto, a área íntima, essa individualidade eles têm buscado cada vez mais. Sim, pelo closet, cada um tem seu espaço ali, mas o banheiro é ainda mais íntimo, né? Então, sim, eles nos pedem, mas quando o espaço físico ele é limitado, né, especialmente apartamentos, onde você não consegue transformar a parte hidráulica para daqui a pouco roubar um espaço aqui, para transformar ali. Às vezes é possível, mas na grande maioria não, né? Então, eu acho que é uma tendência que as incorporadoras venham a pensar sobre, né, sobre a possibilidade de proporcionar esse espaço mais individualizado, né, para os casais, especificamente, as suítes master, como chamamos. Né? Mas vamos imaginar de que, não havendo nenhuma distinção de recursos, todos falando a mesma coisa. Então, a proposta, muitas vezes, existente é por uma questão de condições de comprar um apartamento que não atenda exatamente isso que é a aspiração. Eu acho que aí dificulta um pouquinho mais o trabalho do profissional, porque aí sim eu acho que ele tem que dizer, mas espera um pouquinho, isso aqui pode não ter, mas isso aqui tu pode compensar dessa maneira, um espaço que fique bonito, fica bacana, o cara chega em casa cheio de amor para dar. Sim. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Em alguns casos, existem imóveis com áreas mais amplas, né, onde a família até, já não tem mais filhos morando, tem um filho que mora em casa e o espaço, e acaba roubando um cômodo que não seria usado, um terceiro quarto, um quarto, dormitório, e transformam em algum desses, ou um segundo closet, um segundo banheiro, que aí a parte hidráulica pode claro, limitar, né? Mas essa tem sido uma possibilidade em algumas situações que eu tenho vivido, né? Mas esses novos imóveis, a grande maioria com área pequena não traz essa possibilidade, né? Do espaço físico ser transformado nesse sentido. E aí precisa realmente ter todo esse lado. Aí eu vou te falar de que eu acho que eu já vi casos aí decoração de interior também fica um negócio muito bacana, né? Sim. Eu acho que isso dá para se mexer bastante também, né? Porque é uma opção hoje das pessoas preferirem espaços menores, mas estar muito próximo de onde trabalham muitas vezes também, né? Sim. As pessoas têm considerado cada vez mais o tempo que elas dedicam, né, de deslocamento do trabalho para casa, de casa para o trabalho, para a escola, né?
qual a distância de casa, trabalho, escola. Então, tem se considerado isso, né, na escolha do imóvel onde vai se morar. Então, porque isso tudo, esse tempo de desgaste, né, no trânsito, afeta muito, né, nas relações, né? De com novo, certeza. A psicologia entrando, de novo, né? Vira e mexe, nós estamos lá. Esse é o propósito, viu? Nessa conversa. Então, acontecem né, situações de que nós somos consultados. Reformo esse apartamento, compro uma casa, saio desse ponto que eu já estou acostumado, que é perto do meu trabalho, que é perto da escola do meu filho. E isso os clientes têm ponderado, né? Então a gente conversa, bom, o que vai fazer bem para a família de vocês, né? Psicologicamente pensando. E aí se toma a decisão, muitas vezes, de renovar aquele imóvel, se mantém naquele espaço, aquele ponto que as coisas já funcionam. Sim. Né? E é isso. Então, eu estou curioso para te perguntar uma coisa, eu acho que tu vai concordar comigo. Corporativismo feminino agora, tá? Essa coisa do homem chegar lá e dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, estou achando isso e aquilo. Mas, na verdade, quem dá o último toquezinho são as mulheres, né? São as mulheres. Pô. São as mulheres. Na grande maioria são as mulheres. E eles concordam. Até porque, não, eu acho que... Eles concordam. Pois é, eu disse que o amor é lindo, né? Não, a gente tem que brincar. Mas sabe o que a gente sempre tinha? Porque isso também é uma concepção que mudou demais. Porque antes se pensava muito na mulher, porque ela passava a maior parte do tempo em casa, cuidando dos filhos, da casa, essa coisa toda. Isso mudou. Mudou. Hoje a mulher atua da mesma forma como o marido. Sim. Como dizem, 2 vezes mais, aí ele chega em casa e tem que fazer mais um monte de coisa. Terceiro turno. Terceiro turno. Mas mesmo assim, a mulher, ela traz isso ainda, que é uma coisa ainda muito antiga, né? Vamos dizer assim, Sim, de cultural, que a né? casa, o espaço é para minha organização, embora eu esteja mais tempo na rua. O homem ganhou muito espaço, né, sobre isso, que foi o que eu comentei lá no início, sobre ele palpitar nas decisões, né, sobre a cozinha. Né, o homem falar sobre a cozinha, certo. Né? Então, culturalmente, isso está mudando, né? Então, ele ganhou mais espaço, mas ao final ainda é a mulher quem dá o ok. Quem assina embaixo. Tu já presenciaste alguma coisa assim, de dizer, deixa ele falar, porque na verdade o último que eu vou dizer sou eu. Já deve ter visto isso muitas vezes. Né? Meus clientes vão adorar ouvir isso. Mas precisam mesmo, afinal de contas, Sim. Eles fizeram exatamente o que eles estavam pensando e tu conseguiste transformar todo esse espaço e eles estão felizes. Sim, o meu desafio é que os dois saiam felizes, né, dessa transformação toda que acontece quando eles resolvem contratar um profissional para intervir no ambiente que eles vão morar ou que eles já moram. Então, ainda assim, eu busco equilibrar tudo, né, entre eles, inclusive, quando alguma decisão está sendo mais difícil de ser tomada. Então, a gente, ao final, consegue equilibrar e os dois saem felizes, saem ganhando. Inclusive, cultura geral. Geralmente, quando há essa identificação com o profissional, por todo um histórico já criado, numa necessidade, eles vão trazer novamente esse mesmo profissional, geralmente, porque ele já tem todo esse conhecimento. Então, inclusive, essa intimidade. Intimidade. Né? Porque desculpa, quando a gente fala sobre psicologia, a gente entra muito na intimidade, né, daquela família ou daquele casal. Então, quando eu falei sobre ser uma relação sensível entre profissional e clientes, né, é muita intimidade que se cria, né? Claro. Então, numa segunda necessidade do cliente, normalmente ele vai buscar aquele profissional que com quem ele já teve experiência, já conhece o perfil, já conhece a dinâmica, já conhece as necessidades, ainda que elas possam ter mudado ali na frente, e muda mesmo, né? Claro.
mas no geral eles Eu buscam. imagino eu chegando assim, depois de passados uns anos, sabe, Marília, aquilo que tu falou para nós 10 anos, pois é, chegou agora o momento e realmente estava certo. A gente não estava pensando, mas tu já estava nos dizendo que era isso que ia acontecer. Sim. Isso deve ser ótimo, né? É ótimo, sim. Eu acho que para o profissional, essa relação passa a ser de uma relação profissional e depois também de uma amizade, né? Sim, mas também, se o profissional não fizer certo, vira inimigo também, né? Também acontece isso. Ou dá certo ou não dá certo. Não é certo, né? Não tem meio termo, não né? Não tem meio termo. Chama encanador, né? Não, isso aqui é coisa que já devia ter sido preparada. Não, eu acredito, sim, porque claro, a gente sabe, pô, afinal de contas, o mercado imobiliário é onde eu atuo. A gente sabe, a gente escuta, ouve, então sempre tem umas perrenhazinhas assim, e infelizmente são coisas do negócio, da oportunidade, mas enfim, passa batido porque o que é importante é querer acertar. É verdade. E tu sempre está com esse propósito de querer acertar, sempre, né? Com certeza, né? Que coisa boa. Porque é um compromisso muito sério, né? Intervir no lar das pessoas. Então, a gente tem esse compromisso com eles, né? Uma vez que assume esse trabalho, é um compromisso de que eles, a partir daí, passem a viver. Eu falo de casa, falo de lar, né? Porque é um lar, é o dia a dia deles, né? Então, cada decisão a ser tomada é uma decisão muito séria, né? Porque vai afetar psicologicamente na vida deles. Marília, tu sabe que eu sou hamburguense da gema, né? A gente diz isso, né? Diz. Então, quero aqui, em nome da comunidade de Novo Hamburgo, te dar boas-vindas. Eu sei que tu não és de Novo Hamburgo, tu és de Bom Princípio, está há alguns anos morando aqui. Isso. E pelo teu sorriso, vejo que tu estás muito feliz e a comunidade está te recebendo muito bem. Então, eu fico muito feliz. Que coisa muito boa, viu? E nós, certamente, também estamos muito felizes em tê-la aqui conosco, tá? Que bom. Mas eu vou te pedir, então, as tuas considerações finais, porque a gente teria tanta coisa para falar desse universo de arquitetura, que, na verdade, nós não queremos falar especificamente do profissional, mas essas coisinhas que a gente fica aí escutando e que tu conseguiste traduzir bem para nós. Tuas considerações finais e meu agradecimento pela tua participação. Então, bom, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal aqui, né? É um espaço que vocês dão para as pessoas da comunidade, profissionais da comunidade, né? Falarem sobre o dia a dia dos negócios onde atuam, das profissões onde atuam. Então, é um espaço muito... fácil de acessar, né? De se ter... Hoje, com tudo, né? se escuta um programa de televisão ou de rádio dirigindo, inclusive, né? Então, obrigada pela oportunidade de poder trazer esse assunto para cá, que ele é um assunto, às vezes eu brinco, polêmico. Pode se tornar polêmico, né? A gente está começando, quem sabe numa outra oportunidade a gente pega e bum! Explode com assim. Pessoal, maravilhoso desse nosso papo, e o programa está chegando no seu final e eu quero muito agradecer a participação de todos vocês. Como disse, quero agradecer muito a arquiteta Marília por ela ter tido esse tempo de estar aqui conosco nessa noite, passando essas informações que sim, são do dia a dia de todos nós. Para quem já viveu sabe, e para quem vai viver, te prepara, porque o negócio vem. Mas quero sim te já deixar o convite para a próxima semana, terça-feira, às 22 horas aqui no programa É Negócio, e que a nossa semana seja maravilhosa, estejamos em paz, estejamos com Deus e até lá. Um abraço.